O título da mensagem é A Verdadeira Vida Cristã. Nós estamos, a nossa célula, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Nós chegamos ao capítulo 10 de Hebreus. E esse escritor de Hebreus, ele deixa muito bem claro que a pessoa de Cristo é tudo que nós temos. Os sacrifícios que eram oferecidos no templo não apagavam os pecados, só cobriam. E Jesus Cristo, ele pagou o preço, né? E depois o Senhor me levou no meio da semana, na leitura, em João 14, um capítulo muito edificante para a igreja, tá? Eu acho assim, além do João 17, que eu acho assim, né, tremendo, que mexeu muito comigo quando eu comecei a entender e meditar em João 17, o Senhor me trouxe a João 14, né? Em João 14, Jesus está confortando os discípulos, porque ele já estava preparando-os para a caminhada cristã. Ele já tinha alertado que ele seria crucificado, e de um certo modo ele está confortando os seus discípulos. Ele começa lá: não turbe o vosso coração, né? E eu vou preparar o lugar para onde eu estou, estejais também. E ele, né, em João ele começa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Filipe contenta com Cristo ali, mostra-nos o Pai. Ele fala assim: Filipe, você está há muito tempo que eu estou convosco, e você diz, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E se você ler o capítulo 14 de João, você vai ficar, se você se aprofundar mesmo e prestar muita atenção, você vai se alegrar muito no Senhor e ver como que o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, para esse fim que ele veio. E o texto principal que eu estou utilizando nessa noite é João 14, 20 e 21. Se você quiser acompanhar, João 14, 20 e 21. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Texto tremendo, né? Se nós não prestarmos atenção naquilo que Jesus está falando nesse texto, presta atenção na profundidade disto. A vida cristã, ela pode ser explicada e vivida a partir de duas preposições: em e com. Nós em Cristo e Cristo em nós. Em 2 Coríntios diz, em 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Para nós sermos nova criatura, nós temos que estar em Cristo. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a base da vida cristã verdadeira
é estar em Cristo e andar com Cristo. Se alguém quiser vir após mim, ele está chamando para andar, caminhar, para estar em Cristo, caminhar com Cristo. Essa é a verdadeira vida cristã, tá? Essa preposição em, o Senhor usa essa em vários textos, quando Ele está se referindo aos seus discípulos, quando Ele está pregando, quando Ele está falando. Se você reparar bem na Bíblia, você vai encontrar muito em e com, tá? Então o Senhor, em João 15:14, fala assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4, né? São essas pessoas que fazem parte do seu reino, aquelas pessoas que permanecem em Cristo, e Cristo permanece nele, que vive nele. Essas são as pessoas que fazem parte do reino de Deus, que fazem parte da família de Deus, da igreja de Deus, da igreja de Cristo verdadeiramente. Nós não podemos dizer que somos participantes da igreja de Cristo se nós não estivermos nele e ele vivendo em nós, se nós não andarmos com ele, tá? Nesta afirmação nós encontramos a chave preciosa que desvenda toda a base bíblica para a vida cristã. O apóstolo Paulo definiu que o verdadeiro cristão é aquele que está em Cristo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é o verdadeiro cristão. Portanto, a verdade de Paulo declara é que a vida cristã nada mais é do que a vida de um homem que está em Cristo, permanecendo em Cristo. Essa relação, em relação ao uso da preposição com, aponta para a nossa união com Cristo, estarmos unidos com Cristo. E onde é que nós estamos unidos com Cristo? Que nós somos unidos com Cristo na cruz do Calvário. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu. Se ele morreu, nós morremos com ele. Sim. Então nós estamos em Cristo através da cruz. Ele nos atraiu na sua morte e nos deu vida na sua ressurreição. Precioso isso. E é pela fé que nós vivemos essa graça de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, vivem dentro da igreja, se dizem crentes evangélicos, mas não está em Cristo, não vive em Cristo, não tem a noção daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, a sua obra redentora na cruz do Calvário, tá? Então, podemos constatar que na Bíblia revela a verdade da atração que ele mesmo exerceu ao ser levantado da terra naquela cruz. Precisamos entender que a experiência da união com Cristo em seu corpo naquela cruz é efetivada na vida daqueles que creem. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé que nós precisamos ter para crer não vem de nós, porque se deixar por nós o ser humano, nós estamos ainda não cremos, às vezes nem Deus, como muitas pessoas que nós temos
acompanhado ou visto as pessoas dizerem que Deus não existe. Isso é graça. Vivemos na graça do Senhor. Naquela atração nós somos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. A revelação dessa verdade no coração do homem resulta em uma experiência pessoal com Cristo, dando início à sua nova vida em Cristo. Todos aqueles que creem que foram incluídos na sua morte com Cristo e que Cristo vive em nós, nós temos novidade de vida. Nós não podemos ser mais como outrora. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não podemos dizer que nós estamos em Cristo, com Cristo, se nós vivemos a velha vida que é outrora, escravo do pecado, como diz Paulo. Outrora vocês eram escravos do pecado. A vida de qualquer pessoa dá início quando a pessoa nasce para o mundo, não é verdade? Mas infelizmente ela nasce em pecado, ela nasce morta. Embora tenha vida, fôlego de vida, mas ela nasce morta. Isso aqui a Bíblia diz. Semelhantemente, a vida cristã começa com um novo nascimento em Cristo. Quando nós nascemos em Cristo, quando nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Em Hebreus 10:8 diz: Deus remove o primeiro Adão para estabelecer o segundo, Cristo. Nós estamos vendo isso em Hebreus 10, não é isso? Nós estamos vendo isso. Deus remove o primeiro Adão para estabelecer o segundo, Cristo. Em 1 Coríntios 15:45-48 diz: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, Cristo, Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Se nós não somos nascidos de novo, Cristo vive em nós, nós em Cristo, com Cristo, nós nascemos para uma nova vida. Nós não pertencemos mais a esse mundo terreno, nós pertencemos ao mundo espiritual, lá na glória. Aquilo que ele fala que eu vou preparar-vos o lugar, para onde que eu estiver, estejai vós também. Então o nosso mundo não pertence mais a esse mundo. Não devemos ser afligidos pelas coisas deste mundo, viver pelas coisas desse mundo, porque nós somos espirituais, segundo Cristo. As nossas coisas devem ser os nossos olhos voltados para as coisas celestes e não para as coisas mundanas. Todos os que nascem neste mundo nascem espiritualmente mortos, desprovidos da presença de Deus no seu íntimo. Mas Deus, pelo seu grande amor, veio ao nosso encontro, conquistando-nos para si mesmo. Fomos quebrados. Deus fala que o vaso velho precisa ser quebrado, desmiuçado, para dar forma ao novo. Fomos quebrados, lançados por terra, e fomos entregues aos cuidados
dele, e ele nos fez um novo vaso, uma nova criatura, regenerado. E assim que somos salvos, passamos a ter a união com Cristo, viver em Cristo, Cristo em nós e nós em Cristo, viver uma vida em Cristo, identificados com Ele. Nós somos identificados com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Nós podemos andar em novidades de vida. Em Romanos 6:4 diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vidas. A união com Cristo nos faz participante da sua morte e da sua ressurreição. Nele morremos para o pecado, nele nós somos feitos justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Através de Cristo nós temos tudo isso. Nós temos a justiça foi feita, Ele nos santificou, e nós temos a redenção de todos os nossos pecados. Esses dois movimentos, caracterizados pela expressão nós em Cristo e Cristo em nós, também nos fala de um profundo relacionamento com Deus. Em João 14:21 fala que se você me amar, você será amado por meu Pai. A condição de nós sermos amados por Deus é a condição, primeiramente, de nós amarmos a Cristo. Estar com Ele, andar com Ele, amar a Cristo sobre todas as coisas. Aí sim, depois você pode ler 14, não 21, que nós lemos, nós seremos amados pelo Pai. A nossa experiência de intimidade com Cristo é a única norma para vivermos uma vida cristã significativa. É uma intimidade profunda e viva. Essa união com Cristo indica que temos um encontro vivo e um andar com Deus, com o Pai, dia e noite. O Senhor estará conosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Isaías 48:17 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ele nos direciona, Ele é o nosso guia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O primeiro movimento, nós em Cristo, significa que Deus nos aceitou incondicionalmente, isto é, sem qualquer mérito da nossa parte. Nós não fizemos nada para sermos incluídos em Cristo. A única contribuição nossa foi os nossos pecados e crer que nós morremos com Ele naquela cruz. Que os nossos pecados foram apagados. Nós não temos mérito nenhum. Todo o mérito é de Cristo. É Ele. Deus nos incluiu em Cristo. Significa que Deus nos fez de novo e nos tornamos agradáveis assim no amado. Nós tornamos agradáveis a Deus
quando nós estamos em Cristo, por meio dele. Efésios 1:6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. A palavra agradável tem o significado de um dom que nos foi dado livremente e graciosamente em Cristo. Então, se você está em Cristo, Deus está plenamente satisfeito com você. Nós só podemos ser agradáveis a Deus em Cristo. Se não tivermos em Cristo, aquele dia muitos chegarão: olha, mas em teu nome eu fiz isto, no teu nome eu fiz aquilo, então não apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Gente, como cristãos, nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós queremos agradar a Deus com as nossas obras, com o nosso esforço, com a nossa vontade, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto. Você só vai ser agradável a Deus em Cristo Jesus. Se você não estiver em Cristo, nada feito. Nós não podemos cair na tentação: mas eu leio a Bíblia todo dia, faço isso, faço aquilo, vou na igreja, papapá. Mas se você não estiver em Cristo, vocês concordam com isso? Se não estiver em Cristo, você pode permanecer, pode vir à igreja, pode fazer um monte de coisa. Se não estiver em Cristo, você não é agradável ao Senhor. Deus nos tornou agradáveis em si mesmo, em si, por nós estarmos em Cristo. Sou agradável a Deus não pelo que eu faço. Deus Pai ficou plenamente satisfeito com seu Filho, e isso está revelado nessas palavras. Lá quando Jesus estava sendo batizado, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, a quem me comprazo, escutai-o. Jesus Cristo era o Filho amado, em que Deus tinha prazer nele. Nós devemos escutá-lo. Se nós estamos em Cristo, nós também somos amados. Nós damos prazer a Deus. O Senhor tem prazer em nós quando nós estamos em Cristo. Somos aceitos diante do Senhor. Se eu estou em Cristo, o Pai fica satisfeito. Em Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vontade do Pai é que nós sejamos conforme a imagem de Cristo. E para nós sermos imagem de Cristo, nós temos que estar nele, andar com ele, enxertado nele. Eu sou a árvore, Aqueles que não estiverem ligados em mim, aqueles que não derem bom fruto, será cortado e lançado para o fogo. Nós temos que estar enxertados, ligados a Cristo, para sermos agradáveis diante do Pai, para sermos aceitos diante de Deus. Que Deus nos dê um espírito de sabedoria e revelação, para compreendermos que Deus nos fez agradáveis a si mesmo, pelo fato de estarmos em Cristo. Deus ficou plenamente satisfeito
com o que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou naquela cruz. A resposta de Deus Pai ao brado de Jesus naquela cruz: está consumado, tetelestai, está feito, foi a ressurreição. Deus Pai não podia deixá-lo morto de maneira nenhuma, tinha que ressuscitá-lo para nós sermos ressurretos juntamente com Ele para uma nova vida. Não há outro fundamento sobre o qual os filhos de Deus podem descansar em completa segurança, a não ser no que Deus fez por nós através de Cristo. Quando dizemos que estamos em Cristo, isso significa que Jesus pagou toda a nossa dívida. Eu falei na célula que o escritor de Hebreus deixa muito bem claro que todos aqueles sacrifícios, né, toda aquela coisa que era feita não pagava o pecado, não apagava o pecado, só cobria. Então era a mesma coisa, eu coloquei assim um texto, é a mesma coisa que um cheque predatado. Você dá um cheque predatado para daqui a 30 dias você vai lá e desconta. Então todo aquele sacrifício que era feito era a mesma coisa que um cheque predatado para Jesus pagar lá na cruz. Tetelestai, foi pago. Toda a dívida foi paga. Se você estava protestado, não está mais protestado. Foi tirado, vamos trazer aqui para o nosso mundo, né? Você estava protestado no CEPROC, Jesus Cristo tirou o seu nome de lá. Você está livre. Ele nos fez livre. Ele nos tirou das garras do diabo. Ele nos libertou para uma nova vida. Ele pagou o preço. Foi pago. Tetelestai. Está tudo pago, está consumado. Não somos mais devedores. Aleluia. Tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É isso que o texto fala, é isso que a Bíblia fala, e nós temos que crer. Em Adão tudo se perdeu, dele nós herdamos a morte e o escrito de dívida. Em Cristo toda a nossa dívida foi paga. O segundo movimento está relacionado à expressão Cristo em nós. Isso significa que em nós reside todo o poder de Cristo, e que por este mesmo poder podemos ser transformados à imagem de Cristo, porque Cristo está em nós e nós em Cristo. Essa é a esperança da glória, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo em nós é ter Cristo dentro de nós. Isso significa que não temos que nos conduzir, porque Ele é quem nos conduz. Às vezes nós queremos dar muito, nós queremos resolver as questões, queremos resolver porque nós somos bons, né? Somos bons nisso. Eu entendo nisso, então vou resolver. E não é assim. Nós em Cristo, é Cristo vivendo em nós. É tudo isso a experiência cristã. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto fala da experiência nele e se resume toda a vida cristã.
Esta revelação nos mostra que em nosso interior não cabe Cristo em nós, mas somente Cristo. Não pode haver dois reis na nossa vida. Jesus fala que não pode haver dois reis na nossa vida. Não pode viver. Cristo tem que ser o nosso tudo. Não podemos querer viver segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. A experiência que precisamos é a cruz. Podemos afirmar que todo o fundamento da vida cristã é: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que antes eu vivia em mim, mas agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Antes do novo nascimento, nós vivíamos em torno de nós mesmos, mas agora estamos crucificados com Cristo, e Cristo é o centro do nosso viver. Este é o segredo da nossa vitória: Cristo em nós. Esta deve ser a norma da nossa experiência de uma vida cristã. Essa tem que ser a nossa vida cristã. Essa é a vida cristã normal. Não eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida cristã que agrada ao Pai. Quando pela revelação da palavra de Deus dizemos que estamos em Cristo, isso significa que todo o que é dele é nosso. Quando dizemos que Cristo vive em nós, isso significa que tudo que nós somos e temos é dele. Amém? Nós tenhamos consciência dessa vida cristã, que a cada dia nós possamos viver, não mais nós, mas Cristo, andar com Cristo, viver em Cristo, olhar para Cristo, andar com Cristo. Que o Senhor nos possa acrescentar cada dia mais esta vida de termos experiência a cada dia em Cristo Jesus, para uma vida eterna. Que os nossos olhos estejam focados para o futuro. O inimigo sempre nos traz medo para todo ser humano. Nós vivemos nos dias de medo. Você já reparou? Quanto medo que nós vemos na internet, nos noticiários. Medo da insegurança, daquilo que se vai ver, daquilo que está por vir, daquilo que vai ser futuro, do governo, de todas as coisas. O que o inimigo mais quer é colocar medo sobre o ser humano, sobre o coração do ser humano. Mas em Cristo nós estamos libertos disso, porque nós estamos nele e ele conosco. Já não há mais medo, não há mais insegurança. Temos que estar firmes no Senhor. Tudo aquilo que nada acontece se não for da vontade dele. Nada vem acontecer no mundo se não for a vontade dele. Então temos que estar firmados nele. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra.